Multidão de mortos, capítulo 5. Clara na escuridão. As duas jovens, após saírem do colégio, resolveram seguir caminhos diferentes ao chegarem em determinado ponto. Assim como Abraão e Ló, não permaneceriam juntas no mesmo percurso até o fim da jornada. A expressão diabólica daquelas criaturas horrorizava a ambas, fazendo-as fugir diante de qualquer movimento ou som esquisito. Clara caminhava apavorada. Era uma criatura doce, apesar dos defeitos que tinha. Era bonita, de um jeito que atraía muitos olhares. O fato de ser bela causava indiferença em Aline, que nutria certa inveja por ela sim. Seus passos demonstravam medo, ansiedade, inquietação e transmitiam a obscuridade de seus pensamentos diante de sua cautela. Percebeu que a outra a olhava. Eu acho melhor seguir por aquela rua, que dá entrada à Praça do Banco. Aline sugeriu. Tudo bem. Clara concordou. Toda aquela energia masculina que a outra atraía por simplesmente existir era, para Aline, um poder místico, uma habilidade desejável. Sentia-se preterida pela vida por esse simples detalhe. Quando se olhava no espelho, não conseguia se achar mais bonita que Clara. Tinha ódio disso, mesmo sendo sua melhor amiga. Julgava ela mais inteligente, mais forte, capaz de escalar montanhas que ela nem ousava imaginar. Imaginava como seria ter o corpo e o rosto da outra, enquanto desprezava o próprio. Sua imaginação era uma arma atroz, capaz de distorcer a boa imagem da amiga, conselheira, fiel e presente, e transformá-la em uma audaz inimiga. Ela, que perante os dois rapazes se mostrará boazinha, revelava aos poucos aquele seu ressentimento para a companheira. Já Clara, que havia agido daquela forma por desespero, residia na sua meiguice e bondade, embora as circunstâncias lhe pedissem frieza e crueldade. Enfim, era uma troca de personalidades intrigante. Num passado não tão distante, Aline fazia parte da igreja, cantando no grupo de louvor junto com a mocidade. Gostava da ideia de um evangelho voltado à autoajuda, que via como alívio diante dos problemas familiares, principalmente envolvendo o pai. No entanto, quando se deparava aquela vontade divina proibitiva, fazia-se de surda preferindo ser feliz do que obedecer à fé. Sua rebeldia, uma confusão sobre Deus e sobre si mesma, acabou afastando-a daquele ambiente. Desde então, passou a participar de festas, rolês e momentos em que se entregava ao deleite de canalhas, desejando ser amada, que a usavam ao seu bel prazer. Talvez nem soubesse estar sendo usada, mas sabia. Tentava se iludir ao dizer que buscava o que havia de melhor no mundo, mas seu coração a refutava. Seu comportamento foi mudando a ponto de ela, que nem bebia, encher a cara sempre que tivesse oportunidade. Em questão de tempo tornará-se um extremo contraste da vida que queria outrora. Olhava Clara com raiva, porque ela parecia firme a um propósito no qual ela fracassara. Observava que ela reunia todos os dotes que ela sonhava ter mais os que não tinha mais. Desde que se aproximara intimamente dela, desejava arrastá-la pelos mesmos vales onde enfrentará a fome, a seca e a destruição. Tudo em consequência de suas más escolhas. Você gosta a ele? Perguntou Aline, com malícia. De quem? Perguntou enquanto a acompanhava na rua. Você sabe. Estou falando do Breno. Foi direta. Clara se sentiu um pouco desconfortável. Não. Por quê? Indagou Clara. Ah, graças a Deus, hein? Suspirou a antagonista acrescentando. Seria um desperdício você com ele. Imagina? Clara riu. Sentia algo, sabia que sim e estava ali presente em seu ser. Mas, tímida como era, tinha vergonha de reconhecer até para si mesma que amava o rapaz. A verdade é que todos os seus passos foram dados em consonância com os pensamentos sentimentais que tinha. Será que ele está vivo? Perguntava-se tentando buscar consolo em si mesma. Pensaria cada vez mais nele, e esta seria a sua sina que lhe arderia o peito até que o encontrasse novamente. Olha só o que eu encontrei. Uma voz grossa irrompeu na esquina. Era um homem franzino e sem barba. Tinha uma espingarda nas costas, uma jaqueta jeans empoeirada, calçando um par de botas fedidas. Eu acho que vocês podem me divertir um pouco. Prosseguiu o homem com um sorriso diabólico no rosto. Aline,
Ao ver o iminente perigo de serem estupradas por aquele infame, não pensou duas vezes e empurrou Clara ao chão, correndo em sequência. Que porca amizade! Se é que se pode atribuir a ela esse nome. Tratava-se de um deplorável coleguismo, mal intencionado. Clara, caída no chão, reconheceu esta verdade, mas era tarde demais para tal conhecimento. Aproveitando-se da situação, o ignóbil sujeito apalpou suas pernas e ela, gritando desesperadamente, chutava-o com todas as suas forças. Seu coração palpitava fortemente, faltava-lhe ar no momento, era o pior instante da sua vida. Em meio a tudo isso, o desgraçado ria e tentava agarrá-la ainda mais. Sedento e cego pela possibilidade de cometer o hediondo crime, no qual teria prazer, ele não percebeu a labuta de Clara para alcançar uma pedra, que estava atrás dela. Ao pegá-la, lançou-a imediatamente contra o degenerado. A pedra atingiu-lhe o rosto, ele caiu para trás, as mãos cobrindo o sangue que escorria da face. Enquanto isso, ouvindo os gritos já distante, Aline sentia desejo de voltar para ajudá-la, mas não sabia se queria socorrer ou vê-la finalmente destruída. Com a respiração ofegante, coração disparado e com as mãos trêmulas, Clara, por instinto de sobrevivência, pegou a arma de caça que ele trazia e disparou inúmeras vezes contra seu algoz. Os vários disparos atingiram diferentes regiões do corpo do inimigo que, estendido no chão frio, conhecia a melhor dentre todas as penas para sua terrível prática: a morte. No calor do momento, enquanto o sangue escorria, sentiu pavor. Ela havia matado uma pessoa. Tinha sido em legítima defesa. Um extenso debate mental tinha início, em um julgamento interno com a consciência como juiz, mas não era hora para aquelas questões. Inúmeros zumbis, instigados pelo alvoroço, corriam de encontro ao cadáver e à própria jovem. Pegando a arma do miserável e pondo-a sobre as costas, Clara saiu em disparada para salvar sua própria vida. Precisava, além de tudo, de um lugar para se esconder, por enquanto. Adentrando em um armazém, fechou-se ali. Estava vazio. Empunhou a espingarda. Ouviu o som ensurdecedor da multidão atacando o portão. Ficou assustada. Teve aquela sensação desesperadora e suava frio. Colocou as mãos sobre o peito e prestava atenção aos batimentos acelerados. Toda aquela loucura, pensava, tinha tido início às 15 horas da tarde, em meio a uma aula no colégio. O sol podia invadir o armazém por uma pequena brecha que existia no telhado. Foi quando alguns movimentos estranhos chamaram a atenção da moça que, apontando a arma para todos os lados em desespero, permanecia em estado de alerta. Passados algum tempo, o barulho parou, a multidão também cessou de bater no portão. Deviam ser só ratos. Descansou o espírito por um momento, podia suspirar de alívio, por um instante. Mas o silêncio foi breve. Logo, do meio das sombras, um vulto saiu-lhe ao encontro, grunhindo e gritando como podia. Passando pela brecha da luz, a face lhe foi revelada. Um zumbi, com metade do rosto destruído e ensanguentado. Havia morrido há poucas horas, sua aparência ainda estava um pouco conservada, de modo que era possível conhecê-la. Mas, Clara, ansiosa e em pânico, disparou no peito e a viu cair para trás e retornar logo após. Ao ouvir o disparo, a multidão voltou a tentar derrubar o portão, tornando aquele momento um verdadeiro terror. Foi uma agonia infernal. Os demônios investiam contra a porta de ferro do armazém, fazendo um barulho insuportável, e a criatura avançava contra ela naquele escuro. Tentando atirar de novo, Clara percebeu que havia gastado a munição em seu último e desesperado ataque, contra o vivo algoz que tentou abusá-la. Num ímpeto de coragem, então, arremessou a espingarda na face da inimiga de sua vida, gritando em desespero, golpeava a criatura com fúria. Seu rosto, em meio aos ataques, era manchado pelo sangue da adversária. Aquele sangue representava uma marca, que talvez ela fosse carregar naquele novo mundo distorcido. Depois, começou a chorar, refugiada num cantinho do armazém. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Questionava enquanto lágrimas molhavam seu rosto e apagavam o brilho dos seus olhos. Colocou as mãos na cabeça, estava nervosa e sem saber o que fazer.
Pensava em seus colegas, em Breno. Se ele passava pelas mesmas coisas que ela. Arrependia-se no íntimo de não o ter acompanhado. Queria sair dali e encontrar sua família. No entanto, não sabia se esta dádiva ainda lhe era possível. Cerca de 1h30 se passou. Havia dormido um pouco, encostada à parede no cantinho. Abriu os olhos e viu um corpo estirado no chão, uma arma coberta de sangue e também se viu perdida naquilo tudo. Abriu o portão, pelo silêncio que imperava. Soerguendo-o com as forças que tinha, teve a chance de ir embora. Armando-se com uma barra de ferro, que encontrou próxima ao portão, derrubou mais um maldito que permaneceu à sua espera. Correu o máximo que podia e percebeu, por fim, que as ruas estavam tomadas. Pessoas tentavam também fugir de suas antigas casas. Algumas, sem sucesso, tombavam sucumbindo aos dentes da multidão. As pessoas tentavam fugir das trevas, mas eram sufocadas por elas. Sua rua estava movimentada, carros saindo a todo momento em busca de um refúgio. A prefeitura da cidade nada pôde fazer para deter a catástrofe, e assim, todos ficaram por sua conta e risco. Dentro de um veículo cinza, uma figura familiar, subitamente, parou junto a Clara e permitiu sua entrada. Seguiu, preocupada e marcada com tudo que acabará de vivenciar, sentindo que, dali em diante, nenhuma parte de si voltaria a ser como antes.